Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais uma lição da Escola Sabatina, seu resumo semanal aqui, tá bom? Hoje estamos toda quarta-feira, né? Mas nós voltaremos aos sábados nas próximas semanas, beleza? E hoje eu quero te convidar a você já deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever nesse canal para você não perder os resumos da semana, tá bom? Hoje nós estamos na 7ª lição com o tema O Morto Ressuscitado, que é um dos maiores milagres de Jesus aí. E nós vamos entender um pouquinho melhor, de fato, esse milagre quer dizer. Bora pro vídeo. Bom, a última sessão de João 10 aborda o momento em que Jesus saiu de Jerusalém e se dirigiu para além do Jordão. Surgiu, no entanto, uma necessidade que o obrigou a voltar a Jerusalém. Lázaro estava doente. O que se segue é o relato de Jesus ressuscitando Lázaro dentre os mortos e as consequências marcantes de tal milagre. Desde o início, João destaca a importância teológica das ações de Jesus. A morte de Lázaro não foi uma casualidade. O propósito dela era revelar a glória de Deus e de seu Filho. Mais uma vez, a revelação da divindade de Jesus produziu reações opostas e o público ficou ainda mais dividido. Essa história também usa o estilo típico de escrita de João, em que as palavras e imagens às vezes possuem mais de um sentido. A ação de Jesus em ressuscitar Lázaro da sepultura não só revela o poder de Deus sobre a morte, mas também atua como metáfora da vida que Jesus oferece. A nova vida que ele deseja nos dar nos leva para fora deste mundo, mas nos ajuda a viver dentro dele. A tristeza e a perda ainda atingem todos nós, mas a vida que Cristo oferece nos garante que ele realmente derrotou a morte. O túmulo não tem a palavra final. João 11 pode ser dividido em 3 sessões. A primeira apresenta o contexto em que o leitor toma conhecimento da doença, da aparente hesitação de Jesus e, por último, de sua decisão de ir para Betânia. A segunda está focalizada na ressurreição de Lázaro e seu significado teológico, conforme descrito nas conversas antes e depois do evento. A sessão final descreve a reação dos judeus ao milagre. Eles persistiram em resistir à luz e se afundarem em trevas mais profundas, culminando na decisão oficial de condenar Jesus à morte. Quem lê João 11 pela primeira vez pode querer saber quem era Lázaro, quem eram Maria e Marta, que papel eles desempenham na vida de Jesus. João destaca que Cristo amava essas pessoas. Maria, Marta e Lázaro eram irmãos. Naturalmente espera-se um desfecho positivo, mas é chocante observar o atraso intencional de Jesus. Muitas vezes queremos que Deus haja agora, mas o propósito dele pode se cumprir num tempo diferente do nosso. O que governava as ações de Jesus era o relacionamento que tinha com o Pai, não as expectativas humanas. Sabemos que quando Jesus chegou, Lázaro já estava sepultado há 4 dias. A cidade de Betânia ficava a cerca de 1 dia de viagem de onde Jesus estava. Lázaro provavelmente já havia morrido quando Jesus recebeu a mensagem. Independentemente disso, a demora deve ter sido profundamente perturbadora para os discípulos que naturalmente esperavam que Jesus fosse imediatamente. Quando Cristo anunciou que regressaria à Judéia, os discípulos mostraram preocupação por ele e por si próprios. Tudo o que viam era o perigo que os aguardava. Apesar dos perigos, Jesus seguiu em frente. Em várias conversas com discípulos, Jesus lhes lembrou que é necessário andar na luz, dizendo que a vida não seria livre de provações, mas que os discípulos seriam capacitados para completar a jornada. Ele disse que despertaria Lázaro do sono. Os discípulos pensaram que ele queria dizer que Lázaro estava descansando. Contudo, as escrituras muitas vezes se referem à morte como um sono. Então Jesus explicou claramente o que queria dizer: a ressurreição de Lázaro. Jesus chegou a Betânia com a notícia de que Lázaro estava morto havia 4 dias. De acordo com uma crença não bíblica sustentada por muitos judeus naquela época, a alma permanecia perto do corpo durante 3 dias, desejando entrar novamente nele. Eu, particularmente, não sei onde esses caras aprendem isso, viu? Por isso, 4 dias na sepultura significava que tudo estava acabado, sabe? Então Jesus ressuscitar Lázaro foi um sinal irrefutável de seu poder. As pessoas enlutadas se tornaram testemunhas de um milagre humanamente inexplicável. Marta foi ao encontro de Jesus antes que ele entrasse na cidade e o cumprimentou com uma leve reprovação e também com uma declaração de fé. Às vezes, questionamos Deus, mas continuamos confiando nele. Jesus garantiu à irmã enlutada que seu irmão ressuscitaria. Marta expressou esperança na ressurreição que ocorrera no fim dos tempos. E então Jesus declara que ele próprio é a ressurreição e a vida. Costumamos nos lembrar de Marta
como a mulher que estava tão ocupada com a hospitalidade que não parou para ouvir as palavras de Jesus. Mas a confissão feita por ela se destaca como uma das mais poderosas declarações de fé em Jesus. Ela realmente sabia que Jesus era o Messias tão esperado, o Filho de Deus, aquele que vem do alto. Jesus estava aflito e chorou quando foi ao túmulo com Maria. 2 vezes João observa que Jesus ficou profundamente comovido por causa da perda sofrida pelas irmãs. Porém, a expressão profundamente comovida também inclui descontentamento e indignação. Jesus estava reagindo ao grande intruso e inimigo, a morte. Ao chamar o nome de Lázaro, Jesus quebrou o poder da morte. Lázaro respondeu às palavras de Jesus. O detalhe que João inclui sobre ele saindo ainda envolto em roupas funerárias pinta uma imagem vívida do poder de Cristo sobre a sepultura. Você já orou por alguém pedindo que Deus enviasse, se preciso, sinais? Isso acontece porque a gente pensa que falta Deus mostrar mais de si para que algumas pessoas creiam. No entanto, a história da ressurreição de Lázaro mostra exatamente o contrário. Os fariseus já vinham de uma lista de episódios milagrosos e agora uma ressurreição. O maior deles. Não havia mais nada que pudesse ser feito para que crescem que Jesus era o Messias. Sendo assim, percebemos que não são os sinais que convertem. Pelo contrário, isso só fez os fariseus piorarem as suas intenções com relação a Jesus. A ressurreição de Lázaro revelou que Jesus era o doador de vida. O milagre, no entanto, gerou reações opostas. Enquanto algumas pessoas se alegraram e foram confirmadas na fé, outras foram contar o ocorrido aos fariseus. O relatório desencadeou uma reunião para decidir o que fazer com Jesus. E, em vez de produzir fé, as ações de Jesus produziram preocupações naqueles que se opunham a ele. O que precisam é de um coração novo. Aqueles que ocupavam posições de poder e influência ficavam alarmados com a possibilidade de que muitos dentre o povo continuassem a crer em Jesus. A liderança desejava manter em vigor o sistema religioso que controlavam e o poder que desfrutavam a partir dele. E além disso, o sumo sacerdote da época disse que seria melhor que alguém morresse do que a nação se perdesse. João comenta que, ironicamente, o próprio Caifás, o sacerdote, não percebeu o significado de suas próprias palavras. João disse claramente que a morte de Jesus é o meio pelo qual Deus estava reunindo a sua família universal. O concílio então decidiu que precisava prender Jesus para matá-lo. O capítulo termina como a retirada de Jesus para a área montanhosa a nordeste de Jerusalém. Depois disso, ele não viajou mais publicamente pela Judéia. E isso revela que a vida de Jesus estava sob seu próprio controle. A hora dele se aproximava rapidamente. A revelação do poder de Jesus resulta em fé ou em resistência. Lázaro era muito amado, e as irmãs choravam por ele com o coração despedaçado, enquanto os que haviam sido amigos misturavam lágrimas com as lágrimas das desoladas irmãs. Pela aflição humana e pelos amigos que choravam pelo morto enquanto o Salvador do mundo estava presente, Jesus chorou. Seu amável e compassivo coração estava sempre pronto a se compadecer perante o sofrimento. Chora com os que choram e alegre-se com os que se alegram. Havia em suas lágrimas uma dor tão acima do simples sofrimento humano como o céu está acima da terra. Cristo não chorou por Lázaro, pois estava para chamá-lo do sepulcro. Chorou porque muitos dos que pranteavam Lázaro em breve tramariam a morte daquele que era a ressurreição e a vida. Porém, João, ao narrar essa cena, mencionou a profecia e apresentou seus vastos e profundos significados. Nos lábios de Caifás, essa verdade tão preciosa se tornava mentira. Caifás sugeria pelo sacrifício de Cristo salvar o povo culpado, não da transgressão, mas na transgressão para que pudessem continuar em pecado. E por seu raciocínio pensava em silenciar os que ousavam dizer que não havia coisa alguma digna de morte em Cristo. Se você entendeu a mensagem, comenta. Jesus é a ressurreição e a vida. E aproveita e comenta também aqui embaixo o que você achou de mais interessante nessa história, nesse milagre, nesse grande sinal de Jesus com relação a Lázaro. Não se esquece, deixa o like no vídeo, tá bom? Se inscreve nesse canal também para você não perder os vídeos, tá bom? Nas próximas semanas nós teremos vídeos aqui a partir do sábado às 11 horas, tá bom? Vamos voltar com a lição da Escola Sabatina no sábado às 11, tá bom? E aí vai ter vídeo sexta-feira, sábado e domingo, tá? Todos esses dias aí às 11 horas. E se você quiser também, te convido a você seguir as nossas redes sociais, tá bom? Que é, no caso, a minha, né? Vai estar aparecendo aqui na tela pra você e tá no link da descrição também, beleza? Lá eu tô fazendo vídeos toda semana, toda quarta e quinta, tá? Não tem horário específico, mas tem vídeos novos lá pra vocês, tá bom? Inclusive, vídeos da Escola Sabatina também, beleza? E tem uns vídeos aí falando sobre
a Bíblia também, tá bom? Então, espero você lá, tá bom? Se você aparecer por lá no Instagram, beleza? Comenta lá, manda uma mensagem no direct, tá bom? Vim pelo YouTube, beleza? Então, espero você lá, tá bom? Beijão, um grande abraço, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo e valeu!